Silenciosa, difícil de diagnosticar e potencialmente fatal. A obesidade sarcopênica é uma condição que combina dois fatores perigosos: aumento da gordura abdominal com a perda de massa muscular, e está ligada à fragilidade, quedas e doenças crônicas. E um estudo da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com uma universidade do Reino Unido, mostrou que esse tipo de obesidade pode aumentar em mais de 80% a chance de morte em pessoas acima dos 50 anos. Você soma o risco da gordura visceral, abdominal, e já aumenta o risco de doenças cardiovasculares, bem como soma o risco da sarcopenia, que é a redução de massa muscular. Então, que também exacerba mais doenças e pode gerar fraturas e quedas. Então, são os riscos das duas somadas. E aí vai aumentar mais a mortalidade. O estudo acompanhou mais de 5.000 pessoas por 14 anos no Reino Unido. A pesquisa foi liderada por um brasileiro e provou que é possível identificar os riscos com medidas simples, como a circunferência da cintura, sem a necessidade de exames caros. Primeiro, é bastante difícil nós medirmos a quantidade de massa muscular e a quantidade de gordura corporal, porque elas exigem alguns exames mais fidedignos, que são mais caros e mais difícil acesso. Nós resolvemos usar duas medidas muito mais fáceis, baratas, práticas e rápidas, que podem ser usadas em qualquer consultório, que é a medida da circunferência da cintura com uma fita métrica e uma equação matemática que, através dela, usando os dados de idade, sexo, raça, peso e altura, nós conseguimos estimar a massa muscular dessas pessoas idosas. Os voluntários da pesquisa foram divididos em níveis. Quem teve a baixa massa muscular, junto com o acúmulo de gordura na barriga, foram os que apresentaram mais riscos, com 83% de chance de morte. Quem teve baixa massa muscular, mas sem a gordura abdominal localizada, o risco de mortalidade foi de 40%. Por último, quem conseguiu manter a massa muscular, mesmo apresentando índices de gordura abdominal, não tiveram os riscos aumentados. Ou seja, a massa muscular é fundamental para preservar a saúde. A gordura abdominal gera uma inflamação que ataca o corpo e acelera a perda de músculos. Já a massa muscular funciona como um escudo, controla o açúcar no sangue, combate a inflamação e protege o coração. A massa muscular, ela tem relação com a resistência insulínica e inflamação. Então, a gordura visceral, a obesidade vai gerar essas inflamações, resistência insulínica, mais diabetes, mais aterosclerose. Já a massa muscular vai ajudar a ser o contrário, aumenta a sensibilidade à insulina, diminui essa inflamação e então ajudando a diminuir um pouco desse risco gerado pela obesidade. Então é muito melhor você ter um aumento do peso mais às custas de massa muscular, tendo um pouquinho mais de obesidade, do que só obesidade sem acompanhamento da massa muscular. A prevenção passa por dois pilares: a alimentação e exercício físico. Mais do que comer menos, é preciso comer melhor, distribuindo o consumo de proteínas ao longo do dia para fortalecer os músculos. A gente tem que entender que o corpo ele só mantém algo se ele vê que está tendo utilidade. Então, ele não vai manter a massa muscular se eu não fizer uma atividade física, porque o músculo em si, ele gasta muita energia. Então, se eu não pratico uma atividade física, não tem por que ele manter uma musculatura que vai fazer com que eu gaste energia, sendo que eu não estou utilizando ela. O outro fator que a gente tem que observar nessa alimentação é a quantidade de proteína que a gente está comendo ao longo do dia. Não adianta eu comer de uma vez só, porque eu não tenho estoque de proteína, eu sou feito por proteína, porém eu não tenho uma reserva que eu possa usar se eu não tiver feito da alimentação. Então, fracionar essa alimentação com proteína nas refeições, isso é uma coisa que vai ajudar bastante. O estudo é um alerta para mudar o comportamento da sociedade. O cuidado começa na infância, para envelhecer com mais autonomia e qualidade de vida.
Se essas crianças não praticam atividade física, ficam muito circunscritas a telefones, videogames e não praticam essas atividades que estimulam o desenvolvimento da musculatura, o que vai acontecer é que, ao final dessa infância, início da adolescência, fim dessa adolescência, essas crianças não vão atingir, por exemplo, seu pico de massa, nem óssea nem muscular. Depois, quando nós atingimos a vida adulta, nós mantemos a nossa massa muscular até aproximadamente os 30 anos de idade. Depois disso, todos nós começamos a ter uma perda significativa de massa muscular que vai aumentando ao longo do processo do envelhecimento. O que nós temos que fazer? Novamente, fazer os exercícios resistidos que nós conhecemos como musculação, fazer um treinamento aeróbico, corrida, bicicleta, hidroginástica, natação, tudo aquilo que permita que nós tenhamos um bom consumo de gordura ou consumo calórico desses alimentos que nós comemos e tenhamos uma boa alimentação para manter a quantidade de músculo que nós temos com esse exercício resistido e musculação que nós conhecemos.